Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos começando mais uma escola bíblica neste domingo de manhã, são 9 horas, hoje simultaneamente pelo YouTube e pelo Facebook. Muito obrigado pela tua participação. Estamos estudando a carta de Tiago. Carta de Tiago. Perspectivas para uma vida cristã relevante. Amém? E hoje vamos comentar aqui a lição número 8. A sutileza das dissensões. A sutileza das dissensões. Amém? O nosso texto-chave se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 10. Que diz assim: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Ok? E a leitura bíblica se encontra na carta de Tiago, pois estamos estudando a carta de Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 12. Que diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Verso 8. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Verso 11. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga a seu irmão. Fala mal da lei, e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Para encerrar, verso 12. Há um só legislador, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Amém? Carta de Tiago, escrita para uma comunidade ali na região, né, em volta dos países gentios ali, em volta ali de Israel. Por isso que ali no capítulo 1, versículo 1 diz, né, carta de Tiago para as 12 tribos dispersas, isso é, judeus convertidos ao cristianismo que estavam ali naquelas nações gentias. E se você analisar, irmãos, é uma carta que ela realmente, Tiago dá nos dedos da galera, né? Tiago, né? Ele tá realmente pegando no pé pesado desse povo ali. É uma carta universal porque serve para todos os cristãos. Mas eu creio que foi direcionada a um grupo. E se você ler toda a carta, Tiago está ali tendo várias questões complicadas nessa comunidade de fé que ele está resolvendo. Por exemplo, eles achavam que as provas, as tentações que eles tinham vinham de Deus. Eles ouviam a palavra, mas não praticavam. Eles faziam acepção de pessoas. Havia um preconceito naquela igreja. Diziam que tinham fé, mas as obras que eles tinham não demonstrava a fé que eles afirmavam ter. Por isso que ele diz, a fé sem obras é morta. Por isso que ele fala isso. Falavam o que bem pensavam, não controlavam a sua língua, falavam o que queriam, o que bem pensavam. Sua sabedoria era toda humana. Então, gente, eu entendo que é típico de um grupo muito religioso. Não é um grupo que tinha uma vida cristã, era um grupo que tinha uma vida religiosa. Por isso que toda essa carta de Tiago fala muito de uma vida cristã prática, porque esse grupo tinha uma vida religiosa.
Pelo fato de serem judeus convertidos ao cristianismo, a lei, a questão da observância da lei de Moisés era muito forte ainda na vida deles. Então por isso que tinha muitas questões que eles tratavam como se fossem na época do judaísmo, ok? E agora nesse capítulo 4, há uma questão muito séria, a dissensão. O que é dissensão? Dissensão é desentendimento, discussão, briga, né? Qualquer situação que duas pessoas ou mais, né, não entrem numa concordância, gerando ali um impasse muito difícil, onde aquela história, né, todo mundo tem razão, ninguém cede, ninguém aceita a opinião do outro, ninguém para pensar. Então olha só a situação dessa comunidade de fé. Então eu vejo ali Tiago, meu Deus, né, que pessoalzinho parece que não são convertidos. Eles entenderam o plano da salvação, entenderam que Jesus é o Messias, só que parece que ainda o evangelho não entrou na vida deles, porque tamanha a situação que Tiago vai tratando nessa carta. Então é uma carta muito difícil. Já pensou, irmãos, tu chegar e dizer para o pessoal que vocês nessa congregação, vocês são um bando de preconceituosos, a língua de vocês é uma língua ferina, uma língua que mata, é só paulada. Tiago tem só paulada para esse povo, mas tudo isso é para o bem da alma deles, para dar tempo deles se converter. E talvez você escute uma palavra mais pesada, meu irmão, isso é para o teu bem. O mentiolate na minha época de criança ardia, mas curava. Hoje o mentiolate não arde mais. Então as pessoas querem remedinho que não arde, que é só usar para dar uma enganada. Não, precisamos do mentiolate, aquele que arde, mas aquele que cura. Tem muito cristão que precisa ser curado, acha que a sua vida com Deus está tudo certo, está tudo bem, mas não está, não está. Essa carta de Tiago, se nós aplicarmos nos nossos dias, gente, tem muito cristão que vai ter que se arrepender e entregar a vida para Jesus de novo. Vamos lá, capítulo 4, a lição da escola bíblica, né? Tópico 1, a fonte de todos os males. Tópico 1 da lição, a fonte de todos os males. Parte 1, a origem das batalhas. Tópico 1, a fonte de todos os males. O que é a fonte? A origem. Da onde está surgindo todos esses males. A fonte de todos os males, onde é que é? Aí por isso que é a parte 1 do tópico 1, a origem das batalhas. Aí nós vamos para o verso 1 desse capítulo 4 de Tiago. Verso 1, que diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Então Tiago está fazendo o quê? Uma pergunta. Então, onde é que vem essas guerras e essas pelejas entre vós aí? Aí, da onde vem? Da onde está surgindo isso? Como que isso apareceu na vida de vocês? Essas guerras, essas contendas e essas pelejas, esses desentendimentos. De onde é que vem esse desentendimento? De onde é que vem essa discussão? De onde é que surgiu isso? Como que isso apareceu? Então eles podem dizer, não, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, é por causa disso, é porque ninguém aceita a minha opinião. Aí o próprio Tiago responde com uma pergunta. Ele faz uma pergunta e ele mesmo dá a resposta. Porventura, não vem disto a saber dos vossos deleites que em vossos membros guerreiam? Aí ele mesmo traz a resposta com outra pergunta. Isso é, quando a resposta é com uma pergunta, é para a pessoa pensar, para ela pensar o que está sendo falado para ela. Por isso que ele diz assim: porventura não vem disto a saber, para vocês saberem, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam. Então quando ele diz assim, nos vossos deleites, a palavra deleite ali, segundo o comentarista aqui, é o prazer sensual, né? Deleite quer dizer prazer sensual, mas na verdade é como se fosse uma paixão, um desejo de querer acima de tudo. Dos vossos deleites, dos vossos desejos, das vossas paixões, que está nos vossos membros, isso é, no seu interior. Está vendo? De dentro deles, do seu interior, quer dizer, eles dentro deles mesmos. Então entendo o que? Da natureza carnal deles, da natureza que não foi convertida ainda, que não houve uma transformação. Por isso que vinha deles, dos vossos membros que guerreiam. Isso é, a palavra guerreiam ali, a ideia é como um soldado batalhando numa guerra, porque o soldado defende a sua pátria e ele vai lutar até a morte. Então o que Tiago está querendo dizer, olha, essas discussões de vocês vêm de dentro de vocês mesmos, dos membros de vocês, e vocês estão lutando até a morte. Quer dizer, vocês não vão recuar nunca, não vão aceitar nunca a opinião do outro, não vão conseguir nunca entrar em concordância. Olha a situação dessa
comunidade de fé. Meu Deus, então a origem daquelas discussões, daqueles desentendimentos, não vinha por uma situação exterior ou por causa de um problema geral ali, vinha deles mesmos, da falta de concordância nessa comunidade de fé. Vamos para a parte 2 e parte 3 do tópico 1. A parte 2 é o prazer cultuado e a parte 3 é oração negada. Então, quando o Tiago ele faz a pergunta e já dá a resposta com outra pergunta, ele já coloca uma situação ali para eles de como que eles estavam, a situação que eles estavam, o que gerava toda aquela discordância, todo aquele desentendimento, o que gerava isso. Então olha só no versos 2 e 3, versos 2: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. Verso 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então olha como que estava a situação dessa comunidade, como que era a comunhão, vamos dizer assim, entre aspas, desses irmãos, como que era a comunhão. Havia muito desentendimento. Então aí Tiago vai na ferida. Ele chama os caras de: vocês só cobiçam, vocês são invejosos, matais, vocês são assassinos, vocês não podem alcançar nada. Tá entendendo? Ele tá colocando situações para aquele pessoal entender o que estava acontecendo. Vocês não podem alcançar nada, isso é, vocês não podem conquistar nada, nada, tanto no reino como para si mesmo. Por isso que ele diz: pedis, isso é, vocês solicitam, vocês requisitam e não recebeis. Essas duas palavras, não recebeis, é não consegue agarrar. Olha só, vocês não conseguem agarrar. Vocês não conseguem, porque vocês estão preocupados só com o quê? Com os prazeres de vocês. São coisas inalcançáveis. Evangelho para benefício próprio não dá certo. Tu pode até conquistar aqui, pode, mas não vai conquistar na presença do Senhor. Evangelho não é emprego, evangelho é chamada. Ok? Então olha só a situação que estava essa comunidade de fé. Agora a parte 4, romance com o inimigo. Olha a situação que estava esse grupo. Aí depois de Tiago falar tudo que eles estavam, que eles cobiçavam, que eles eram assassinos, que eles eram invejosos, né? Que eles não conseguiam conquistar nada, que eles pediam para os próprios prazeres deles, porque eles só estavam preocupados consigo mesmo, ok? Então olha o que Tiago fala no verso 4, acompanhe comigo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vamos colocar aqui que ele está pregando numa congregação. Se tem 50 pessoas vendo a pregação, eu acho que 10 já saíram quando chamou a cambada de invejoso e assassino. Mais uns 30 saíram agora quando ele chamou de adúlteros e adúlteras, que é infiéis, né? Quer dizer, quando vai na ferida, muita gente não gosta. Porque para ir na ferida é para curar a ferida, não é para botar o dedo e machucar mais ainda, não é isso. A ferida é para ser curada, é para ser sarada. Por isso que tem que ir na ferida, para sarar, para curar, para se tornar um cristão melhor, para se tornar um anunciador das boas novas melhor, gente. É isso que é o grande propósito. Deus tem dois propósitos na vida do ser humano. Um é o propósito da salvação e o outro é o propósito de Deus pelo reino, ok? Então olha só, adúlteros e adúlteras, olha o que Tiago está chamando, quer dizer, vocês são infiéis. No verso 4, né? Quer dizer, a reação de Tiago em relação às atitudes deles. Vocês são adúlteros, adúlteras, vocês são infiéis, vocês quebraram a aliança, vocês estão quebrando o concerto com Deus, a aliança com Deus. Aí ele fala assim, ó, ei, amizade com o mundo constitui-se inimigo de Deus. Olha só, a palavra inimigo quer dizer alienação. Também um dos significados ali no grego é, o que é alienação? É a pessoa que não sabe de nada, não está vendo nada, nunca viu nada. Então é como se Deus dissesse assim, ó, esse aí eu não quero nem saber, estou fazendo de conta que não existe.
Deus está, como se para Deus ele não existisse. Constitui-se inimigo. A palavra constitui-se quer dizer o quê? Nomeado. O termo grego ali é nomeado. Então é como se colocasse uma placa, uma faixa no camarada dizendo assim, ó, você é inimigo de Deus, porque você é amigo do mundo. A palavra amizade ali no grego é carinho, afeto, amor. A mesma palavra que Pedro usou com Jesus, né? Como Pedro falou assim, Jesus, tu sabes que eu te amo. Aquele amor ali é fileu, amor amigo. Então é a mesma coisa aqui. Essa amizade, esse amor fileu, o amor de amigo, o amor de estar junto, de andar junto. Então esse amor com quem? Com o mundo. E quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Tiago, ele diz assim, ó gente, não adianta eu vir aqui dizer, não, tu pode se andar com essa pessoa, pode andar com esse grupo, pode andar naquele lugar, sem problema nenhum, não, Tiago vai, por quê? Porque o que estava em risco ali era a alma daquele grupo. Então entenda, isso serve para aquele povo lá e serve para nós aqui. Você que é amigo do mundo, constitui-se, quer dizer, é nomeado inimigo de Deus. Para pensar. Peça para o Espírito Santo iluminar e dizer, Espírito Santo, o que eu estou fazendo? Será que eu sou amigo do mundo? Pede para o Espírito Santo iluminar, como fez Davi no Salmo 139. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quer dizer, Davi, o grande guerreiro, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, pisava na bola também, crente. Só que ele reconhecia os seus erros e procurava mudar. Então essa tem que ser a nossa atitude. Nós pedimos para o Espírito Santo iluminar a nossa mente para nós mudar dia após dia. Por isso que Tiago agora, depois de chamar o pessoal ali, invejosos, assassinos, agora a reação dele, ô gente, seu cambada de infiéis, vocês são amigos do mundo, vocês estão se tornando inimigo de Deus. Aí olha o que ele diz no verso 5, na relação de se tornar inimigo de Deus. Ou cuidais, vós, que em vão, diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Tu pensa, você, né, que tem a sua parceira, a sua companheira, a sua esposa, seu esposo, você vê alguém ali se bobeando, você fica chateado, fica com ciúme, mesmo sabendo que a sua esposa, esposo não vai trair, não vai fazer nada de errado, você fica com ciúme. Agora tu imagina o Espírito de Deus, em vão. Tu acha que em vão, diz as Escrituras, está querendo dizer assim, ó, tu acha que não há um propósito disso está escrito na palavra? Tem um propósito muito fundo. Tu acha que em vão que o Espírito tem ciúmes? Essa palavra ciúme ali é posse. Essa palavra ciúme ali, que o Espírito tem ciúmes, o Espírito tem posse, porque nosso corpo, nós somos criados para ser templo do Espírito Santo. Nós somos criados para adorar a Deus e fomos criados para ser receptor do Espírito Santo. Por isso que Paulo diz em Coríntios, né? Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e vocês não pertencem mais a vocês mesmos. Aí que entra essa palavra. Esse ciúme que Tiago está dizendo quer dizer posse. Então o Espírito Santo, ele quer tomar posse de nós, não como dono, não como um ditador, mas como um Deus maravilhoso que dá toda a liberdade para o ser humano. Se não, Deus não colocado ali um arame farpado, um muro em volta da árvore de conhecimento do bem e do mal. Deus teria criado robôs, mas não, Deus queria seres livres para o adorarem, e para isso ele deu o Espírito Santo para dentro de nós, gente. Isso é maravilhoso. Então por isso que Tiago diz, em vão, isso é sem propósito, diz as Escrituras, que o Espírito tem ciúme, zelo, cuidado, posse de nós. Por isso não sejam amigos do mundo, porque o Espírito que habita em você, crente, ele tem ciúme de você. Ele tem ciúme. Por isso que todo dia tu tem que orar e dizer, Espírito Santo, eu te entristeci, eu te deixei triste, tu ficou com ciúme de mim hoje. Qual foi a minha atitude, Espírito Santo, que te deixou com ciúme hoje, que te deixou triste? Seja sincero, porque às vezes nós fazemos coisas que aos nossos olhos parece que são boas, mas não são diante de Deus. Então temos que ser sinceros, porque nós somos muito criança, muito bebê, espiritualmente falando. Então temos que pedir, Papai do céu, Deus, eu fiz alguma coisa que te entristeceu hoje, me ajuda a ser melhor. A tua oração tem que ser assim, Senhor, hoje eu quero ser melhor que ontem, e amanhã eu quero ser melhor que hoje, crescendo, crescendo. A palavra mostra o crescimento para quê? Para nós ter mais intimidade com Deus. Para quando Ele vir buscar você, para levar para o reino dele eterno, Ele saber, aquele lá eu conheço, é meu filho.
Ele não vai dizer, apartai-vos de mim, não vos conheço, está entendendo? As pessoas diziam, Senhor, lembra de nós, abre a porta. Eles, apartai-vos de mim, não vos conheço. Por quê? Porque não tinha intimidade, porque não tinha um relacionamento. Olha só, gente, então a ideia de Tiago aqui é trazer o povo de volta ao relacionamento com Deus, sair dessa vida religiosa, sair desse conceito religioso que eles viviam. Aí no verso 6, olha o que Tiago diz, antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Resistir, isso é, ficar contra. Deus fica contra os soberbos, os arrogantes, e ele dá graça, isso é, a graça é presente, é charis, é um presente, uma gentileza a quem? Aos humildes, aqueles que são dependentes de Deus. Como Paulo fala lá na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor. Em tudo, mano, em tudo. Todo dia agradece a Deus, todo dia seja grato a Deus, seja no bom, seja no ruim, seja no melhor, seja no pior, seja na saúde, seja na doença, seja andando a pé, seja andando de carro, em tudo dai graças. Seja com ovo frito e arroz, seja com churrascão, com Coca-Cola e maionese, em tudo dê graças. Nas lutas, nas provas, nas vitórias, na tempestade, na bonança, em tudo dê graça, crente. Vamos lá. Tópico 2, o remédio da sujeição, na lição. E parte 1, sujeitai-vos, pois, a Deus. Agora, Tiago, ele está dizendo o que eles tinham que fazer. Antes ele fez uma crítica, e agora ele diz qual era a atitude que eles tinham que ter. Verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quer dizer, são 3 situações que vão ocorrer. 1, sujeitai-vos, pois, a quem? A Deus. 2, resisti ao diabo. E 3, que é a consequência desses teus 2 atos, e ele fugirá de vós. Então Tiago agora, ele está mostrando algo maravilhoso para a nossa vida cristã, gente, algo poderoso. Sujeitai-vos, é se colocar debaixo. Por isso que ele falou ali antes, olha só, gente, quando tu lê uma carta, ele está construindo uma ideia. Como eu falei na outra aula, tu tem que estar lendo aqui o versículo 8, 7, 8, tem que voltar lá no 1, para entender a ideia que ele está construindo, para as pessoas entenderem, para abrir a mente. Então olha só, por isso que ele falou antes ali, ó, Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Então, por isso que ele diz agora, para isso, sujeitai-vos a Deus, ok? O que quer dizer sujeitai-vos? Se colocar abaixo, você se coloca abaixo, claro que ninguém está acima de Deus, é óbvio, mas você se coloca na posição de dependente, se humilha na presença de Deus. A palavra humilhação, nos nossos dias, no nosso conceito do mundo, é uma palavra que ninguém quer. Não, eu não vou me humilhar. Não vou me humilhar para ele, eu perco meu emprego, eu perco não sei o que, mas nunca que eu vou me humilhar. Agora, quando começa a trazer esses conceitos para o teu coração, para a tua vida diária, quando chega com Deus, acontece a mesma coisa. Tu não consegue se humilhar para Deus, tu não consegue se colocar abaixo de Deus. Por quê? Porque é dessa vida que nós vamos levando. Está entendendo? A palavra diz, não lembro onde é que está, que nós temos que achar os outros superiores a nós mesmos. Tu é uma pessoa que está na tua comunidade de fé, tu serve ao Senhor, tu dirige ali a reunião, tu prega a palavra, ou tu faz o louvor, e tu está ali, tu é uma pessoa bem vista, tu é uma referência. Aí a palavra diz assim, que nós devemos achar os outros superiores a nós mesmos. Aí tu entra na comunidade, e tu vê aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que senta lá no cantinho, não faz nada, senta no mesmo lugar toda a vida, fica lá com o braço cruzado, olhando a reunião e não faz nada, nem A nem B, não participa de nada, e vem e vai para casa do mesmo jeito. Aí a palavra diz que nós temos que ver os outros superior a nós mesmos. Então tem que olhar aquele camarada lá e dizer, ele é melhor do que eu, ele é maior do que eu. Como que eu vou fazer isso? Se eu não me humilho, se eu não entendo essa questão de humilhar perante Deus, me colocar abaixo de Deus. O orgulho é terrível, o orgulho tem matado muito cristão. Sujeitai-vos, pois, a Deus, se coloque abaixo, se humilhe, resistir ao diabo, você fique contra. E ele, a grande consequência, fugirá de vós, isso é, ele vai evitar. Outro termo quer dizer assim, ó, não vai querer ficar nem perto. Mas tem uma atitude teu, tem atitude tua, sujeitar-se, colocar abaixo de Deus, a resistir, ficar contra, aí vai tudo, irmãos.
são situações do nosso dia a dia, que são situações que nós sabemos que são obras malignas, que nós acabamos participando, setas malignas, ou mesmo da nossa natureza humana. Então resistir a situações que são malignas, isso é resistir ao diabo? Não é só literalmente ao diabo, é resistir situações onde o maligno está agindo e tu é envolvido naquilo ali. Ok? Por isso que Tiago fala para esse povo, gente, vocês só querem brigar, só querem discutir, resistir ao diabo. Tá vendo todo um conceito que Tiago está trazendo? Aí ele vai fugir de vós, ele nem vai ficar perto, porque o diabo não faz tu brigar, mas ele coloca lenha na fogueira, mas ele induz a briga, ele induz a discussão. Por quê? Por causa do nosso velho homem. Parte 2 do tópico 2, humilhação autêntica, reciprocidade divina. Então agora no verso 8, vamos lá para o verso 8, acompanhem comigo. Tiago vem construindo uma ideia com esse povo, da onde havia surgido as brigas, a discussão deles. Ele fala como que eles se comportavam, e depois ele diz por que eles não recebiam nada. Aí ele começa a colocar quem eles eram, que eles eram inimigos de Deus, e diz o que eles deviam fazer, que eles deviam ser humildes na presença do Senhor, se humilhar na presença do Senhor, que eles tinham que largar todas essas questões malignas, essas questões mundanas, essas discussões. E no verso 8 ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Então olha só, agora ele começou falando tudo o que eles faziam, verso 1, 2, 3, e agora a partir do verso 6, ele começa a dizer quais têm que ser as atitudes deles. Então aqui no 8 ele diz, em primeiro lugar, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Quer dizer, isso mostra o quê? Uma vida de falta de intimidade com Deus, uma vida sem comunhão com Deus. E o desejo de Deus era esse, como Deus não invade a vida de ninguém, Apocalipse 13:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então o desejo de Deus, ele bate na porta, mas quem tem que abrir a porta somos nós, é você e eu. Então por isso que Tiago fala, chegai-vos a Deus, que tome atitude, e Ele chegará a vós. Tá vendo, mano? Deus não invade a vida de ninguém. Jesus falou, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso é um convite. Ele está convidando, não está obrigando. Então chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Aproxime-se, fique perto, venha para perto de Deus. Saia de perto das coisas ruins, venha para perto de Deus. Busque a Deus no teu quarto, no teu interior, no teu secreto. Limpai as mãos, pecadores. Esse limpai fala da purificação. Havia um tanque ali no tabernáculo do deserto, havia um tanque ali que os sacerdotes lavavam os pés e as mãos antes de entrar no lugar santo para fazer ali o ofício. Então quando Tiago está dizendo, limpai as mãos, isso é, aquilo que vocês estão fazendo. Não somos salvos pelas obras, ok? Não somos salvos pelas obras. Mas quando ele diz aqui, limpai as mãos, isso é, as suas atitudes, as suas obras em relação a esse mundo, em relação à vida cotidiana cristã de vocês, limpem essas mãos, purifiquem, tenham as mãos puras. Meu Deus, gente. E ele chama o quê? O pessoal, limpai as mãos, pecadores, isso é, seus depravados, seus corrompidos. Vocês têm que limpar as mãos, as obras de vocês estão condenando vocês. E ele está dizendo assim, ó, voz de duplo ânimo. Isso o que é duplo ânimo? É dois pensamentos. Não é que eu tenho o ânimo dobrado, não é isso. A pessoa fica oscilando, é a verdadeira Maria vai com as outras. Então uma hora tem um pensamento, outra hora tem outro, não, agora o cara é indeciso. Então Tiago está chamando esse povo para a responsabilidade de uma vida cristã. Voz de duplo ânimo, isso é de dois pensamentos. Purificai o que? O coração. O judeu, pelo fato de que judeus convertidos ao cristianismo, o judeu, ele tinha o coração como o centro do interior, da sua mente, da sua alma, das suas emoções. Então toda a sua força vital se relacionava com a palavra coração. Então quando falaram assim, ó, coração, isso é, teu interior, a tua mente, a tua vontade, tem que estar toda direcionada a Deus, toda direcionada pelo Espírito Santo. Aí voltamos lá para o versículo, que o Espírito Santo tem ciúme de ti, camarada. Tua esposa tem ciúme de ti? Amém, glória a Deus. Teu esposo tem ciúme de ti? Que bom, é isso aí. Mas o Espírito Santo tem muito mais ciúme de ti, muito mais, se ao ponto que Jesus falou, quem amar o pai, a mãe e o irmão mais do que a mim, não é digno de mim.
Não é que você tem que abandonar a família. Não é isso. A tua família é importante para Deus. Ok? A tua família é importante, mas teu amor tem que estar com Deus em primeiro lugar. A tua família, ame a tua família. Deus vai entender o amor com a tua família. Mas tu tem que no coração amar a Deus mais do que tua família. Porque o Espírito tem ciúme. Eu não posso sair com a minha família final de semana. A família chega, pai, mãe, vamos para um tal lugar? Dar uma passeada. Não. Hoje tem culto, não posso faltar no culto. Não, gente, não é assim também. Não é porque tu faltou uma reunião que tu vai perder a salvação. Ok? Tira um domingo, deixa de ir no culto, na reunião e vai passear com a família, vai passear com teu filho. Isso é bênção. Tu vai deixar de ser um cara religioso e tu vai estar edificando a tua família, fortalecendo a tua família. Tá bom? Aí chega lá naquele lugar, lá no lugar lindo, maravilhoso, se reúne com a família, faz uma oração, mostra um cristianismo verdadeiro, não um cristianismo de quatro paredes dentro de uma comunidade de fé, mostra um cristianismo de amor. Então não é porque tu vai faltar uma reunião que vai perder, não. Claro, eu gosto de estar em todas as reuniões. Penso que o cara gosta de estar na reunião, mas já faltei uma reunião de fé para levar minha família no circo. Mas por quê? Porque eu amo a minha família. E Deus não, agora tu ama a família mais do que Deus. Não, Deus entende que eu estava tendo um momento agradável, maravilhoso com a minha família, demonstrando o amor de Deus através da minha família. Está entendendo? Verso 9. Aí Tiago continua dando nos dedos esse pessoal. Olha só. Meu Deus, aqui no 9 ele vai com tudo, vai com os dois pés na galera. Olha o que ele diz. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Irmãos, pelo fato de ser uma comunidade judaica que se converteu ao cristianismo, havia um conceito muito forte no meio judaico que o cara rico e o cara com saúde era o cara que Deus amava, era o cara que Deus se agradava, era o cara mais abençoado. Tanto é que quando Jesus falou assim, é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar por um buraco de uma agulha. Aí disseram para Jesus, tá, mas é impossível alguém se salvar. Aí Jesus falou que é impossível aos homens, é possível a Deus. Por que Jesus usou esse exemplo do rico, buraco da agulha ali, daquela situação? Para mostrar que o rico, não é porque ele é rico que vai ser salvo, porque ele está apegado às riquezas. Esse conceito era muito forte, muito forte. Então precisava mudar isso. Não, Deus amava a todos. O dinheiro é importante para a obra do reino, para as denominações, sim, é importante, mas não é essencial. Não é. O dinheiro não é essencial. Tem que manter estrutura? Tem que manter estrutura sim, mas tenha fé para manter estrutura, não para pegar dinheiro de todo mundo. Então havia essa questão, senti as vossas misérias. A miséria aqui fala do quê? Da culpa. Essa miséria aqui, senti as vossas misérias, isso é, senti as vossas culpas. Isso é o pecado que está em vocês, a vida que vocês estão levando, que é uma vida totalmente contrária a Deus. Senti as vossas culpas, lamentai e chorai, isso é, traga uma tristeza. Gente, vocês chorem, se arrebentem, se arrependam, converta-se, isso é, mude de direção, o seu riso em pranto, o seu gozo é júbilo, alegria, em tristeza. Tiago está querendo dizer assim, vocês acham que está tudo bem, mas não está. A vida que vocês estão levando não é uma vida correta na presença de Deus. É isso que Tiago está dizendo. Por isso que ele chega assim, senti as vossas misérias, as vossas culpas, lamentai, chorai, converta-se, isso é, muda o vosso riso, para de rir, começa a chorar, para de se alegrar e fica triste. Por quê? Por causa das vossas misérias, das vossas culpas. Aí ele dá outra solução no verso 10, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. A palavra humilhação, como eu acabei de dizer, é uma palavra muito difícil para o nosso tempo, para o nosso conceito humano, né? Mas a ideia ali é um rei no seu trono e chegando um súdito. A palavra humilhar-se quer dizer abaixar e a palavra exaltar quer dizer levantar. Então é um súdito chegando diante do rei, reconhecendo que o rei é superior e ele está se colocando abaixo do rei, se humilhando para o rei. Então ele se prostra, ele dobra o joelho, em alguns casos eles até se deitavam perante o rei. Então humilhai-vos, eles se abaixam e o rei estendia o cetro e o súdito pegava na ponta do cetro e o rei levantava ele. Ia levantando o cetro, o súdito ia levantando. Então o rei exaltava aquele súdito. Então humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Está entendendo como é que funciona? Não espere uma exaltação humana.
Tudo que tu faz em prol do reino, não espera alguém chegar e dar tapinha nas costas. Parabéns, meu irmão, tu foi uma bênção aqui, tu é uma bênção aqui na congregação, tu é um homem de Deus. Não espere elogio de homem, espere o teu galardão na eternidade. Se tu evangelizou alguém, e essa pessoa veio para a comunidade de fé, e foi salva, e hoje é um salvo e adora a Deus, e ninguém nunca fala nada, amém. O que nós fazemos para Deus, não é para os homens. Faça para Deus, não espere a exaltação do homem, nunca espere a exaltação do homem, faça para Deus. Esse negócio de fazer evangelismo de madrugada, eu sou a favor, ok? Isso eu sou a favor. Mas esse negócio de fazer evangelismo de madrugada, levar comida para sem teto, levar roupa e ficar batendo foto e colocando no Facebook, gente, isso aí é para exaltar quem? É para exaltar as pessoas, é para exaltar Deus? Ah, estamos aqui fazendo obra. Não faça isso, não faça isso. A honra e a glória do Senhor Jesus. Vá lá, leve o alimento, leve a comida, fale da palavra, mas não fique postando foto para mostrar que estão fazendo obra. Não faça isso. Não faça isso. Faça para a honra e glória do Senhor, não para querer aparecer. Então Tiago, ele diz o que eles tinham que fazer? Se humilhar perante o Senhor e tratar uns aos outros muito bem. Por isso que o tópico 3, para nós encerrar, lábios do bem. Eu falar para edificar as pessoas. Parte 1 do tópico 3. Não falem mal uns dos outros. Olha só, no verso 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de seu irmão, julga seu irmão. Fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador, mas juiz. Que o tratamento deles, olha só como é a grande ideia de que é uma comunidade judaica convertida ao cristianismo. Por causa dessa questão da lei. Se ele traz a lei como lembrança da mente deles, então eles sabiam o que eles estavam fazendo. Então, vocês não falem mal uns dos outros, não fiquem criticando, não fiquem caluniando e não fiquem até zombando. É normal a gente brincar. Agora, zombar para denegrir, para rebaixar, não. E tem pessoas que fazem isso. O falar mal aqui fala de criticar, de caluniar e também de zombar. Isso é colocar para baixo aquilo que foi feito. E quando você fala mal, você julga. Essa palavra julgar ali é a ideia do que é? É a pessoa organizando um julgamento, pegando aquela pessoa, aquela situação e colocando no banco de réu, e você sendo o juiz. Você sendo aquele que vai dar o veredito. Por isso que Tiago está dizendo, você não é o observador, você é um cumpridor da lei. Você é um juiz. Então quer dizer, você está querendo mostrar que você é acima dos outros. Por isso não fala mal. Quando tu fala mal, tu está querendo mostrar que tu está acima dos outros. E é muito fácil a gente fazer isso. Não vamos aqui dizer que nós somos santarrãos, bonzão, não. Mas é muito fácil nós cair nesse erro. De estar falando mal um dos outros. Nós sempre observamos as situações e nós queremos fazer um comentário de como foi a situação, como é a pessoa, e acabamos falando mal, acabamos julgando. E aí para Deus nós vamos ser como alguém que não é observador da lei, isso é um cumpridor, mas um juiz. Aí para encerrar, Tiago fala no verso 12, há um só legislador. Legislador é aquele que faz as leis, ok? Há um só legislador que pode salvar. A palavra salvar ali também quer dizer inocentar e destruir, isso é condenar. Então há uma só pessoa, há um só que faz as leis, que pode inocentar e que pode condenar. Então o legislador é o juiz, é aquele que faz as leis. Então ele pode inocentar e ele pode condenar. Aí Tiago pergunta, isso é, as pessoas estavam lendo essa carta, tu, porém, quem tu és que julgas a outros? Tu não é juiz, tu não é legislador, tu não fez as leis, tu não pode julgar. Como que tu vai falar dos outros? Então olha, gente, olha a situação que estava essa comunidade de fé. Na questão do desentendimento, na questão da discordância, como eles agiam, os desejos carnais deles, as atitudes carnais. Era um povo muito religioso,
muito religioso mesmo. Talvez eles cumpriam toda a regra religiosa. Começava a reunião de fé com uma oração, liam a palavra, faziam outra oração, traziam os cânticos ali, as oportunidades. Era uma reunião de fé toda certinha, toda bonitinha, tudo deles certinho. Mas interiormente não tinha nada de Deus. Porque olha só, se eles não conseguiam nem se tratar uns com os outros, imagina para apresentar o reino de Deus para as pessoas. Então, irmãos, que essa carta, que esses versículos de Tiago 4, 1 a 12, venha a ser realmente uma análise na nossa vida espiritual, da nossa vida emocional, da nossa vida cristã. Leia, releia esses versos de 1 a 12 e veja o que se aplica na tua vida, para tu mudar, para te tornar um cristão melhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Muito bom estar com você, muito obrigado por tua participação, ok? Hoje à noite tem os cultos nas congregações. Vá adorar a Deus, vá com o coração puro, coração sincero, se arrependa dos seus caminhos, mude a direção, né? Mude a direção da tua vida, seja um crente mais fiel, seja um cristão mais fiel, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Tchau!